Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula de questões de concurso. Faremos uma questão aplicada na Prefeitura de Campo Mourão, Paraná, para o cargo de agente administrativo numa questão do ano de 2006. É uma questão de juros simples e é uma questão bastante interessante, né, porque ela não está muito bem explicada. O enunciado dela é dúbio, né? Então eu vou mostrar como fazer essa questão e vou mostrar a vocês, e até vou ser sincero, né? Eu fiz essa primeira parte, né, que está errada, mas eu fiz realmente achando que era a parte certa. E a partir daí vou usar isso então para mostrar, né, aos concursandos que ele tem que ter muita atenção. Tá muito ligadinho nesses detalhes, nessas interpretações que podem nos levar a alguns erros. Tá? Vamos lá então. Deixa eu ler a questão e depois a gente vai analisando a questão. Qual é o tempo necessário para que 12/5 de um capital aplicado a juros simples... Qual é o tempo necessário para obter 12/5 de um capital aplicado a juros simples à taxa de 20% ao mês? E aqui vem os 5 itens e vamos fazer. Gente, olha a minha interpretação inicial, né, que eu acredito que tenha sido a interpretação mais imediata de muitos concursandos. Tá? Olha só, vamos lembrar as fórmulas, né? Juros a gente sabe que é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, e o montante é o somatório de capital mais juros. Inclusive o montante eu nem utilizarei. Eu utilizarei nessa minha primeira resolução, mas na verdade a resolução que ele está querendo, eu nem vou usar o montante, tá bom? Gente, a gente vai começar a mexer no montante nessa resolução errônea que eu fiz e gostaria de expor para cada um dos amigos. Olha só, ele fala que o montante, veja bem, qual é o tempo necessário para obter 12/5 de um capital. Então o que passou na minha cabeça, né? Qual é a interpretação possível para esse problema? É que ele teve um montante, ele quer obter 12/5 do capital. Ele aplicou um capital e foi lá. Quando acabou, né, a fase de juros, após esses meses, ele foi lá e pegou o principal, o montante. Perfeito? E aí foi isso que eu interpretei. Vamos lá então? Então quer dizer o seguinte, ó, esse montante é 12/5 do capital. Isso é igual a quanto? A 5/5 do capital, ou seja, o próprio capital. Se alguém fala em 12/5 de alguma coisa, é porque essa alguma coisa era 5/5. Então se eu estou falando em 12/5 de um capital, é porque esse capital era 5/5, que nós sabemos que é justamente a unidade, ao próprio capital. Perfeito? Então eu tenho assim, ó, 12C sobre 5, é 12/5 do capital, é igual a quem? Ó, capital, 5/5 de C, mais os juros. E aí não fica difícil perceber que esse J tem que ser 7C sobre 5. Perfeito? Então, juros é igual a 7C sobre 5. Por quê, né? 5C sobre 5. Mais quanto? Mais 7C sobre 5 me leva a 12C sobre 5. Tá bom? Então, acabei de descobrir que os juros é 7/5 do capital. Perfeito? E aí partir para a minha fórmula de juros. Juros é igual a CIT sobre 100. Partir para isso. Ó. Os juros é 7/5 de C. Isso é igual a capital. Vezes a taxa que nos foi dado, 20%, vezes um tempo T sobre 100. E a gente sabe o seguinte. Se a taxa está dada, né, ao mês, esse tempo necessariamente estará em meses. Por isso eu usei minha formulazinha, né? Os juros é igual a CIT sobre 100. Essa fórmula é usada, mas levando sempre em conta que taxa e tempo precisam estar na mesma unidade. Perfeito? Então eu tenho 7C sobre 5 é igual a C vezes 20 vezes T sobre 100 e vou brincar de simplificar, né? Já vou simplificar assim, ó, 7C sobre 1. Simplifiquei aqui ambos por 5, olha lá. Esse por 5 e esse por 5 eu tenho 1 e 20. Vi um 20 aqui em cima, vi um 20 aqui embaixo, vi o C aqui, cortei os 6, cortei os 20, fiquei 7
sobre 1 é igual a t sobre 1 e ficou fácil de descobrir. O tempo é 7 meses. Em 7 meses eu vou conseguir um juros de 7 quintos do capital, que somado ao meu principal, que é 5 quintos, eu terei o 12 quintos. 7 meses, procurei, não encontrei. Tá lá. Não tem esse item aqui. Então eu falei, bom, peraí, então eu errei. Então não é essa interpretação que ele está querendo para o problema. É a segunda interpretação que eu farei agora. Então ele está querendo pensar o seguinte, mas eu confesso que tudo levava a crer que essa seria a solução correta. Mas vamos ler então. Ó. Qual é o tempo necessário para obter 12 quintos de um capital? Ele deveria ter colocado aqui o seguinte, qual é o tempo necessário para obter 12 quintos de juros de um capital, né? 12 quintos de juros simples de um capital aplicado à taxa de 20% ao mês. Aqui ficou dúbio, tá certo? Ficou dúbio. Eu tenho certeza, se por acaso o item 7 meses estivesse presente aqui, daria problema e essa questão teria que ser anulada, porque caberiam duas respostas possíveis. E aí eu concluí então o seguinte, bom, então ele está levando em conta que os juros é 12 quintos do capital. Perfeito? Então meus juros é 12 quintos do capital e aí bastou aplicar minha fórmula, nem usei montante dessa vez, vai ficar assim, ó, juros é igual a CIT sobre 100, eu sei que os juros é o 12 quintos do C, é isso que ele está colocando, olha lá. O que é que eu tenho então? 12 quintos do C, que é juro, é o capital, vezes a taxa, que é 20% ao mês, vezes o tempo sobre 100. E aí o processo é igual ao que eu fiz anteriormente, né? Simplifiquei C com C, simplifiquei, ó, 20 por 100, aqui dá 1 sobre 5, cortei o 5 com 5, então sumiu esses números, né? Ficou apenas o quê? Ó? 12C, olha lá, 12 sobre 5 é igual a T sobre 5. E aí fica fácil, né? Porque esse 5 eu vou cortar com esse 5 e vou descobrir que o tempo é igual a 12 meses e a minha resposta certa estaria na letra A. Olha lá, 12 meses. Mas eu confesso aos amigos, essa questão é dúbia, o enunciado não é claro, ele deixa-nos... Será que o 12 quintos é montante ou esse 12 quintos é juros? Leiam com atenção o problema para vocês vão perceber a falha. Aí, como eu havia errado na primeira, eu falei, não tem resposta, então ele está considerando os juros. Eu deixei aqui para mostrar justamente a vocês isso. Então, o aluno chegou lá, percebeu que a sua resposta não estava certa, qual é o caminho dele? Bom, vamos interpretar de uma outra forma? Tá certo, então? E aí, interpretando de uma outra forma, que também é possível, só que eu já coloquei isso e vou repetir. A matemática não é ciência exata, ela não nos permite dúvida. Você tem que ser claro no enunciado, deixar claro o que você está querendo. Não tem essa coisa da interpretação, não é? Quer dizer, essa coisa interpretativa que tem tanto na língua portuguesa, né? Em outras, em filosofia, mesmo em história, né, em geografia, você tem um dado interpretativo importantíssimo, matemática não. A matemática ela precisa ser muito clara, ela tem que ser lógica, ela não pode permitir, né, que nós tenhamos 2 ou 3 ou mais respostas certas no mesmo problema. Tá certo? Então, o enunciado foi mal formulado. Perfeito? Deveria deixar claro, muito, muito claro. Bom, mas apesar de todos os problemas, conseguimos chegar à nossa resposta correta. Aí deixa eu deixar claro o seguinte, não é que o enunciado esteja errado. Ele me permite duas interpretações. A primeira, minha interpretação, foi a interpretação não é errada, está correta essa interpretação também. A segunda não deixa de estar correta também. Eu acho que a primeira era a mais correta, por isso que eu comecei fazendo por ela e acabei me dando mal, mas foi bom que a gente, né, mostrou esse detalhe para o concursante estar sempre ligado. Nem sempre os enunciados são claros, são lógicos. Tenta fazer na lógica. Se não der, gente, parte para uma segunda opção que você acha possível dentro de uma interpretação. O erro é da banca que realmente colocou uma questão que tenha uma interpretação não tão clara. Perfeito? Resposta certa, letra A. Mais uma questão de juros simples que estamos resolvendo nesse assunto importantíssimo que vira e mexe aparece em concursos públicos. Perfeito? Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo aqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, um site completamente gratuito. Você não tem que fazer cadastro, não tem área restrita. Todo o site é liberado para seu estudo. Perfeito, gente? São mais de 200 páginas. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis ou canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula fazendo mais algumas questões da Prefeitura do Campo Mourão nesse cargo de agente administrativo numa prova do ano de 2006. Gente, obrigado e até lá.